Que começou a seguir o Senhor, e o seu marido não acredita em você. Talvez os seus pais não acreditem em você. Talvez as pessoas que te seguem, que te rodeiem, não acreditem em você. Talvez você seja uma pessoa desacreditada. Mas hoje eu gostaria de falar com você a respeito de 3 pessoas na Bíblia que eram desacreditadas. Ninguém acreditava nelas. Seus pais não acreditavam. Seus irmãos não acreditavam. Mas Deus tinha um propósito. Como tem um propósito na sua vida? Deus tem um propósito na sua vida. Amém. Deus. E ainda que as pessoas não acreditem em você, Deus acredita em você. Deus acredita naquilo que Ele fez. Se foi Ele que fez, Ele acredita. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37. E eu volto a dizer: Deus acredita em você. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso iremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Pai, colocamos as nossas vidas no teu altar nesse momento. Pai, precisamos da tua palavra, precisamos do alimento, precisamos da força, precisamos, Deus, que o teu Espírito haja em nós enquanto a tua palavra é ministrada. Por isso, te pedimos, Espírito de Deus, se move aqui, se move entre nós, se move na live, se move no lar daqueles que estão assistindo a esta palavra. Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, pois nós precisamos de ti. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Como cantamos ainda há pouco, convém que o Senhor cresça e que diminua eu. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Pai, seja glorificado através desta palavra. Toda honra, toda glória sejam dados a Ti. E que esta palavra, Senhor, nos fortaleça. Que esta palavra alcance o seu propósito. Pai, por isso o Senhor tem liberado a Tua palavra para que ela alcance o nosso coração. Pai, toca em nós, fala conosco. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, José é um tipo de Cristo. José é um menino que, com um jovem já com 17 anos, contou o seu sonho, os seus 2 sonhos à sua família, e a família desacreditou dos seus sonhos.
A família zombou dos seus sonhos. O pai o repreendeu por causa dos seus sonhos. Talvez essa seja a sua história. Você tinha sonhos quando criança, você teve sonhos enquanto adolescente, sonhos jovens, sonhos maduros, e a sua família desacreditou dos seus sonhos. A sua família duvidou de você. Nada, não chega, não alcança, não consegue, tudo que põe a mão estraga, tudo que põe a mão, ele detona, nada prospera nas suas mãos. Você é um fracasso, você é um nada. Você não consegue, você não pode, você não vai atingir isso jamais na sua vida. E foi isso na vida de José. José contou o sonho que ele teve para os seus irmãos. Os seus irmãos tinham ciúmes dele, os seus irmãos o odiaram, o pai o repreendeu e riu e zombou dele. Acaso a gente vai se prostrar diante de você? Quando os seus irmãos estavam no campo distantes, José foi até eles, e um dos seus irmãos falou assim: está chegando um sonhador. José ganhou um apelido, José ganhou um rótulo de sonhador, de fracassado, de impotente, de incapaz. Esse era o José. Não acreditavam nele, a família não acreditou nele. Nós estamos falando de família durante este mês, e talvez a sua própria família não acredite em você. Seus irmãos não acreditam que você pode chegar onde Deus quer que você chegue. Seus irmãos não acreditam, sua esposa não acredita, seu marido não acredita, seus pais não acreditam que você possa chegar a ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, uma mulher próspera, um homem próspero. Sua família não pode não acreditar que Deus tem um lugar de honra para você. Deus tinha um lugar de honra para José. Aleluia. E foi lá que ele chegou. Eu quero dizer para você nesta noite: você vai chegar no exato lugar que Deus tem planejado para que você chegue, e nada, ninguém, nem o inferno inteiro poderá impedir que você alcance aquilo que Deus planejou para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Eu creio. A família não acreditou em José. José foi vendido por 30 moedas. Pegaram José para não matar José. José já havia um plano, já havia uma parte dos irmãos que já queriam acabar com José. Já havia um plano para acabar com José, mas Deus é tremendo. Poupou a vida de José. José foi vendido, José foi escravo, José foi prisioneiro, José foi esquecido num calabouço, José foi esquecido na prisão. Mas quando Deus tem um plano para mim, quando Deus tem um plano para José, quando Deus tem um plano para você, nada e ninguém vai impedir que isso aconteça. Glória a Deus. Deus tem planos para a nossa vida. E a família pode não acreditar. Não acredita em você. Eu não acredito que você vai dar alguma coisa na vida. Talvez você tenha nascido numa família humilde, numa família pobre. Talvez você tenha nascido com problemas. Mas Deus levanta esses com problemas. Deus levanta os humildes, os que não são, para envergonhar aqueles que são. Deus envergonha os poderosos, escolhendo os humildes, os pequenos, aqueles que não são. José não era. Quem era José? Ninguém. Um sonhador. Está chegando aí o sonhador. Talvez ninguém acredite nos seus sonhos. Os sonhos que Deus colocou no seu coração. Ninguém acredita. Ninguém dá nada por você. Mas Deus dá, Deus investe, Deus colocou o seu Santo Espírito, aquilo que Deus tinha de mais
precioso colocou em você o selo do Espírito de Deus. O selo do Espírito Santo está sobre nós, e quando somos selados pelo Espírito Santo, os sonhos de Deus se completam nas nossas vidas, os sonhos de Deus se concretizam, os sonhos de Deus vão se realizar. Amém. Amém. Creia. Aleluia. José foi rejeitado, José foi desacreditado, mas Deus o exaltou. Deus exaltou José. Deus vai exaltar você. Glória a Deus. Ainda que ninguém acredite nisso, Deus acredita. E saiba de uma coisa: você e Deus já são maioria absoluta. Se você não tiver nada, se você não tiver ninguém, se você tiver Deus, você já tem tudo o que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Oh, José tinha o Todo-Poderoso do seu lado. Amém. E mesmo diante da tentação da mulher de Potifar, mesmo diante de uma prisão, José ainda sonhava. E como diz a canção, os sonhos de Deus jamais vão morrer. O sonho que Deus colocou no seu coração, meu irmão, ele vai se realizar. Aleluia. Ainda que seja, como a gente fala no futebol, ainda que seja nos 45 do segundo tempo, vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Glória a Deus. Os sonhos de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. Amém. José, desacreditado pelos seus pais, desacreditado pelos seus irmãos, recebeu um nome tremendo de honra. José foi o segundo homem do Império Egípcio, o segundo homem mais importante da terra na época. José é um tipo de Cristo, representa Jesus. Mas José não foi o único a ser desacreditado pela família. Vamos adiante. E eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Deus está dando orientações para Samuel ungir um rei no lugar de Davi. Deus estava dando ordens a Samuel ungir um rei no lugar de Saul. E Deus dirigiu Samuel para a casa de Jessé, pai de uma galera. Tinha vários filhos lá. Samuel chega na casa de Jessé e fala para Jessé: chama os teus filhos. Jessé então traz os filhos. E aí a Bíblia diz lá, a partir do versículo 6: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite
e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, Jessé tinha 8 filhos. Deus deu uma ordem para Jessé reunir todos os seus filhos para um banquete. E naquele banquete, Deus ia ungir um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel, substituindo Saul. Deus tinha rejeitado Saul e escolhido um para tomar o seu lugar. E este escolhido por Deus não foi escolhido pelo seu pai. O escolhido por Deus foi esquecido pelo pai. O pai deu valor para todos os outros 7 e deixou o 8º lá no campo. Não tinha lugar para ele. Mas Deus tinha um lugar para ele. Aleluia. Samuel falou: nós não vamos comer até que ele chegue. Nada vai acontecer nesse lugar até que o escolhido chegue. Glória a Deus. Nada vai acontecer até que o homem que Deus escolheu seja ungido e levantado. Mas o pai esqueceu do Davi. O pai deixou Davi de fora da coisa mais importante que ia acontecer naquele dia. O escolhido de Deus foi esquecido. O rei Davi foi esquecido. Irmão, não se importe se você for esquecido. Se na hora de levantarem os convites do casamento, os convites da formatura, os convites disso ou daquilo, e não chamarem você, não se preocupe. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Sempre. Não se preocupe com as honrarias humanas. Não se preocupe se você for esquecido até pelo seu pai. Davi foi chamado. O 8º filho de Jessé chegou. Menininho ruivo, de olhos azuis, chegou. E o Senhor falou: ele é o ungido de Deus. Glória a Deus. O mais importante foi esquecido. O pai tinha deixado ele de fora, mas o Pai eterno, o Pai dos céus, nunca nos deixa de fora. Aleluia. Quando o Pai nos quer, Ele nos manda chamar. Não se preocupe. Se chegar um telegrama, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, de última hora, é o Pai providenciando algo para você. É o Pai encaminhando o seu plano para mim e para você. Queridos, Davi chegou, foi ungido. E você pensa que os ciúmes dos irmãos, você pensa que os problemas de Davi acabaram? Não! Estava só começando. Os irmãos mais velhos foram para a batalha, se alistaram, foram para o exército. Davi, o mais moço, o esquecido do pai, ficou em casa. Não recebeu o privilégio de ir para a guerra. Não recebeu a oportunidade de defender a sua nação. Aquilo, naquele tempo, era uma honra fazê-lo. Davi não foi. Mas o pai fez uma trouxinha, colocou algumas coisas para o Davi levar. Falou assim: ô Davi, vem cá, filho. Seus irmãos estão lá no quartel, estão lá no exército. Toma isso aqui, leva para eles. E aproveita e me traz notícias. Eu quero saber se eles estão bem. Eu quero saber se eles não foram feridos. Eu quero saber se eles estão com saúde. E vai o Davi, botou a trouxinha, botou a comida, botou as coisas nas costas e foi. Chegou lá. Olha, eu trouxe aqui comidinha para vocês. Olha, eu trouxe para vocês. O pai mandou trazer para vocês. Você é um fofoqueiro? O que você está fazendo aqui?
Você veio aqui bisbilhotar, seu bisbilhoteiro. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos de sangue. Os irmãos o rotularam como bisbilhoteiro, fofoqueiro. Mas Deus tinha um plano perfeito para Davi. Deus estava levando Davi para derrubar um gigante, para mostrar para toda a sua família que ele não era um simples menino franzino, desmerecido, esquecido, desqualificado, um qualquer. Deus estava levando Davi para um lugar de honra. Deus estava levando Davi para derrubar um gigante. Deus estava levando Davi para provar para todos que o cercavam que esse era o escolhido de Deus e que Deus era com ele, que o Espírito Santo estava com Davi. Aleluia. Glória a Deus. A família não se importava com o Davi. A família não o valorizava, mas Deus tinha um plano perfeito para Davi. Davi se tornou um dos maiores, se não o maior rei de Israel. E por que o Messias? Como é que será? Por que será que o Messias também é conhecido como filho de Davi? É honra. É honra de Deus para os desmerecidos, para os esquecidos. Davi foi esquecido pelo seu pai. Davi não foi convidado para a unção do rei, mas Deus o queria lá. E quando Deus tem um plano, meu querido, minha querida, ninguém, homem algum, é capaz de impedir aquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Deus escolheu Davi. Glória a Deus. E Deus deu um jeito para Davi estar naquele lugar. Por último, eu quero ir mais um pouquinho para frente. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 7. Aleluia. Tremenda presença de Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. João capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procura ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos, os irmãos de Jesus, criam nele. Jesus passou por isso. Jesus também passou pelo descrédito. As pessoas olhavam para ele, o homem de dores, que está em Isaías 53. O homem de dores, desprezado. Ninguém dava valor algum para ele. E ele desceu, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pela sua família. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi rejeitado pelo ser humano.
Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que ele foi rejeitado. Os seus irmãos não criam nele. Ninguém, nem mesmo aqueles que conviviam com ele, acreditavam na sua palavra, na sua mensagem, no seu plano, no seu propósito. Mas Deus estava no controle da vida de Jesus, assim como está no controle da minha e da sua vida. Os nossos irmãos não acreditam em nós. A nossa família pode não acreditar em nós. As pessoas mais próximas podem não acreditar em você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Ele depositou em você o seu Espírito Santo. Ele colocou em você a palavra da verdade. Ele colocou em você a marca do sangue do Cordeiro. E Ele acredita nos seus sonhos. Ele acredita em você. Aleluia. Glória a Deus. A família não acreditou. Nem a família de Jesus acreditava nele. Talvez por tê-lo visto vulnerável. Talvez por tê-lo visto gripado, descalço, andando na rua, sem camisa, com frio. Talvez ele tenha jogado futebol e tirado a tampa do dedo, né? Jogou descalço e arrancou a tampa do dedão. E as pessoas viram ele chorando. Jesus, quem é chorando aí por qualquer coisa? Chorando. O Filho de Deus, o Salvador, o Messias, chorando. Não deram crédito para Jesus. Mas Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Todo poderoso. Jesus. Oh, glória a Deus. Ele desceu, amados. Ninguém conheceu maior humilhação. Ninguém conheceu maior rejeição. Ninguém conheceu maior sofrimento. Ele desceu, ele desceu, ele desceu e cada vez mais descia. E talvez ele falasse para si mesmo: Senhor, Aleluia. esse abismo não tem fim. Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu abandonado pelo próprio Pai, desamparado, sozinho, e desceu, e desceu, e desceu, e desceu. Não tinha mais nível de humilhação para ele descer. Ele foi até o maior, o mais profundo abismo. Mas a palavra diz que Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Ele subiu, Deus o exaltou sobremaneira, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Aleluia. Que Ele é o Kyrios, o Senhor absoluto, o todo-poderoso Deus. Mas os seus irmãos não acreditavam nele. Sabe, eu quero tirar de cada um uma lição, pelo menos. Tem muitas. Eu poderia pregar aqui uma semana, sem parar. Mas eu quero tirar uma lição de José, uma de Davi e uma de Jesus, para fazer com que você e eu entendamos que Deus vai cumprir os seus planos nas nossas vidas. Você quer ser honrado pela sua família que te esqueceu, que te humilhou, que não acreditou em você? Primeira coisa, seja perseverante. Aleluia. Glória a Deus. Não desista no meio do caminho. Não desista com o primeiro obstáculo, empecilho que você enfrentar. Não desista diante do calabouço. Não desista diante da prisão. Não desista diante dos problemas. Você e eu
vamos enfrentar problemas. Você e eu vamos começar sendo rejeitados, vamos começar sendo abandonados, mas jamais pelo Deus que nos fez. Aleluia. Jamais desista. Não desista, meu irmão. Porque senão você vai dar razão para aquele que não acreditou em você. Realmente, nem eu acredito. Se você desistir, você vai concordar com quem não acreditou em você. Se você desistir, você vai dar munição para o inferno zombar de você. Se você desistir, você não vai cumprir, não vai ver os sonhos de Deus. Por isso, se você desistir, você vai testificar de que realmente Deus não é com você. Mas se você não desistir e não concordar com aqueles que não acreditam, você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Você vai ver o melhor de Deus na sua casa. Você vai ver o melhor de Deus no seu ministério. Você vai receber o melhor de Deus. Não desista. Amém. Foram 13 anos de abandono na vida de José. Quando ele foi chamado, quando lembraram dele depois de 13 anos, ele arrumou, fez a barba, colocou a melhor roupa, um perfume e foi na presença do rei do Egito, interpretar os sonhos do Egito. Quando ele foi chamado, ele estava pronto. Ei, esteja pronto! Esteja preparado, porque o rei vai te chamar lá do calabouço, lá da prisão, lá da desonra, lá da vergonha, lá do opróbrio. O Senhor vai te chamar. Esteja pronto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não diga, não estou pronto, não estou preparado. A hora que o rei do Egito, a hora que o faraó lá, o poderosão, o imperador, o todo-poderoso faraó chamou José. Tem alguém que interpreta sonhos? Tem sim, ele está lá preso, ele interpretou o meu. Chama ele. Ele chegou no dia seguinte, o mais rápido que ele pôde, ele estava lá, pronto para ser usado por Deus. Meu amado, esteja pronto. Glória a Deus. Que a sua hora vai chegar quando você menos espera. Aleluia. Receba essa palavra. A sua hora vai chegar quando você menos esperar. Essa é a lição de José. Sabe qual é a lição de Davi? Derrube os seus gigantes. Quando Deus te chamar, te ungir, te colocar no caminho, vai colocar um gigante. Não pensa você que o gigante foi um acaso. Deus colocou aquele gigante ali para honrar Davi. Aleluia. Não tem outro motivo. Deus colocou aquele gigante lá para honrar Davi. Quando você enfrentar um gigante, quando você se deparar com um gigante, quando você estiver frente a frente com um gigante, derrube-o em nome de Jesus. Para calar a boca de quem não acreditava em você. Se você recuar diante do gigante, você vai dar munição ao inferno para zombar de você. Você vai concordar com aqueles que não acreditaram em você. Quando Deus te levantar, se prepare para o gigante e derrube-o em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Porque Deus colocou esse gigante aí para te honrar, não foi para outra coisa. Derrube o seu gigante. Deixa a unção de Deus te tomar. Deixa a unção de Deus te fortalecer. A unção de Deus te capacitar. Porque esse gigante vai ser fichinha. Amém.
Sabe o que dizia os companheiros do exército de Saul? Esse gigante é muito grande, não tem como vencer. Davi olhou para ele e falou assim: esse gigante é muito grande, não tem como errar. Deixa Deus te usar para derrubar os gigantes que vão surgir na sua frente. Vença os seus gigantes. E aí aqueles que te rejeitaram, aqueles que se esqueceram de você, aqueles que não davam nada por você, vão falar assim: epa, tem algo sobre ele. Ele é especial mesmo. Ele é diferente. É diferenciado esse menino. É diferenciada essa moça. É diferenciada essa mulher. Tem algo de Deus na vida dela. Ela derruba gigantes. Aleluia. E por último, para eu encerrar, como é que Jesus venceu o descrédito? Meu amado, mantendo um foco na vontade de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus para a vida dele. Nada tirou ele do foco, nada o distraiu. Ele estava obstinado a cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Ele tinha um plano, ele tinha um propósito. Ele sabia que ele não tinha vindo em vão. Ele sabia que Deus tinha um plano para ele, e ele não tirou os olhos do plano de Deus para a sua vida. Se você quer vencer o descrédito, se você quer vencer o desmerecimento, se você quer vencer a desonra, mantenha os seus olhos no plano e no propósito de Deus, e não recue, não retroceda, não faça nada que esteja fora do plano de Deus para você. Mantenha o foco em Deus. Aleluia. Mantenha o foco em Deus. Manter o foco em Deus levou Jesus para a cruz. Manter o foco no plano de Deus levou Jesus para a ressurreição. Os irmãos que aqui no começo do ministério de Jesus não acreditavam nele, no final, lá na cruz, a mãe dele estava aos pés da cruz. Aleluia. Maria já era outra. Quer que eu vou além? Tiago, um dos irmãos de Jesus, escreveu um livro do Novo Testamento. Tiago foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, um dos pastores, mestres, apóstolos da igreja de Jerusalém. A família que no princípio não acreditava, a família que no princípio não dava valor, a princípio não abraçou a fé, essa família se converteu, se convenceu e começou a caminhar com Jesus. Mostre para todos que você vai perseverar naquilo que Deus tem. Persevere no seu sonho. Derrube os seus gigantes e mantenha o foco na perfeita vontade de Deus. Aleluia. Ainda que você tenha que ir para a cruz, não se preocupe com a cruz, porque depois dela tem a ressurreição. Não se preocupe com a sexta-feira, porque o domingo vem. Aleluia. E se a sexta-feira é de derrota, é de morte, é de angústia, é de sofrimento, o domingo é de glória, é de ressurreição, é de vitória. Aleluia. O Jesus que foi rejeitado, o Jesus que foi humilhado, também foi exaltado com o nome que está acima de todo nome. Não se preocupe se a sua família não te dá valor. Não se preocupe se você não tem créditos.
até mesmo dentro de casa. Deus está construindo o seu nome. Deus está construindo o seu plano perfeito na sua vida. Deus tem algo que é perfeito. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. E ainda que a nossa família não acredite, quando ela vir os gigantes caindo, quando ela vir o corpo ressurreto, vão abraçar a fé e vão dizer: verdadeiramente o Senhor era comigo. Aleluia. Eu não acreditava, mas eu tenho que dar o meu braço a torcer. É um ungido de Deus, é uma mulher de Deus, é diferente. Que eu e você possamos vencer o descrédito, que eu e você possamos conquistar os sonhos de Deus para nós, derrubando os nossos gigantes, sendo perseverantes e mantendo o foco na plena vontade de Deus para mim e para você. Não largue a vontade de Deus, não abandone os planos de Deus. São perfeitos, são maravilhosos. Talvez vão olhar para a sua humilhação e vão achar que venceram, vão achar que tinham razão. Mas quando Deus te glorificar, quando Deus te exaltar, te levantar, vão acreditar que Deus é com você. Vão acreditar que você é especial. Você é especial. Você é especial. Não se importe se o mundo não acredita. Não se importe se não te dão valor. Existe alguém muito mais importante. Esse sim nós temos que agradar. Existe um rei, criador de todas as coisas. A opinião dele é a opinião que vale a pena. Fique com a opinião de Deus. Fique com aquilo que ele pensa a seu respeito. Os homens podem te chamar de sonhador, podem te chamar de bisbilhoteiro, podem te chamar de charlatão, de impostor, como Jesus foi chamado. Mas a ressurreição foi a maior prova de que ele é verdadeiro. Deus tem algo tremendo para você. Seja perseverante. Derrube os seus gigantes e tenha foco no que Deus quer, porque Ele vai te conduzir aos lugares altos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Oh Deus de glória. Vamos orar. Aleluia, Senhor.